Você sabia que 62% das mulheres em áreas técnicas relatam sentir que suas contribuições são ignoradas ou apropriadas por colegas homens? Pois é, e isso ainda acontece nos dias de hoje. Esse padrão não é coincidência, é resultado de microagressões de um ambiente estruturalmente excludente. Nesse episódio, descubra como identificar esses sinais e, principalmente, como quebrar o ciclo da invisibilidade sem perder sua essência. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias sobre como conquistar visibilidade, reconhecimento e autonomia na sua carreira técnica, mesmo diante dos desafios que as mulheres ainda enfrentam no ambiente profissional. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres de áreas técnicas a ter sucesso na vida profissional para ter mais equilíbrio na vida pessoal. Eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam mulheres invisíveis nos ambientes técnicos. Quero ouvir sua história de invisibilidade ou de vitória. Compartilhe uma história comigo para construir um podcast feito de realidade. Envie um caso real ou sugestão de tema. Sua voz inspira e é essencial para outras mulheres perceberem que não estão sozinhas. Curta e, se não fizer sentido, critique. Aqui a verdade importa. Quais são as crenças e barreiras que perpetuam a invisibilidade da mulher em ambientes técnicos? Na verdade, não só em ambientes técnicos. Essa visibilidade, ela existe em todas as áreas em que as mulheres atuam, infelizmente. Você já ouviu algo do tipo: você é boa, só precisa ser mais firme? Bom, vamos lá. Essa gentileza ou sutileza, ela só reforça a inadequação da mulher para estar atuando naquela área, segundo o interlocutor. E veja, segundo esse interlocutor, ela precisa ser mais firme, mas firme como exatamente, né? Ela precisa fazer o quê? Ela precisa gritar, ela precisa levantar bandeira. O que exatamente é ser firme, à exceção da própria atuação e da competência dessa mulher? O mito de reconhecimento espontâneo. Bom, vamos lá. Por aí já dá para ver que o reconhecimento espontâneo é um mito, porque afinal de contas alguém vira e fala: você precisa ser mais firme. E o que é o reconhecimento espontâneo? Não preciso fazer nada. A minha atuação pura e simples vai ser reconhecido pela minha eficiência. A minha eficiência vai ser reconhecida pura e simplesmente pela atuação, ou seja, de forma automática. Como você percebeu, só que não. O padrão do apagamento. O que é isso? As suas ideias, elas não são ouvidas até que elas são repetidas ou validadas por algum homem. Ou se algum espertinho se apropria da sua ideia e a expõe como se foi dele. Nossa, uau! Mas quando saiu da sua boca, ninguém ligou. Então, esse apagamento, isso gera a invisibilidade continuada. Por quê? Você já notou que muitas vezes você é chamada para resolver problemas, para apagar incêndios, porém, na hora daquele projeto, daquela decisão de organizar alguma coisa que seja de fato estratégica para liderar uma equipe ou um projeto estratégico que poderia lhe conferir mais visibilidade, ninguém te chama. E você sabe por quê? Pelo que eu já falei nos episódios passados. Quem não é vista, não é lembrada. Medo de se expor. Então você tem medo de ser vista como sensível, como problemática. Afinal de contas, ela quer crédito. Pô, mas ela é aparecida, né? Ou seja, é isso que você pensa quando você pensa em fazer uma autopromoção? Coisas que eu já venho repetindo aqui há algumas semanas. Você precisa sim se expor, você precisa sim se promover se você quer acabar com essa com essa invisibilidade. Se culpa acreditando não conquistar por falta de competência.
Porque alguém vira para você e fala, olha, você precisa ser mais firme. E aí, ele não está dizendo que você não é competente, ele está dizendo o seguinte, você não se expõe. Talvez seja isso que essa pessoa que tenha querido dizer para você. E aí você acha que não merece, que você não cresceu, não evoluiu, não está aparecendo por falta de competência? Não é por isso. A realidade é que existe um padrão social que abafa o sucesso teu, sucesso das mulheres, e coloca em evidência o homem que fala, mas não necessariamente faz. E coloca para os bastidores a mulher que faz, mas não fala. Lembra, de novo, da história da pata e da galinha? É isso. E quais as consequências? Bom, o que acontece exatamente quando você continua invisível? Crescimento do ciclo da invisibilidade, porque é incrível, mas a invisibilidade ela só alimenta mais invisibilidade, porque quanto menos você é vista, menos você é lembrada para projetos, menos você é lembrada para promoções e maior é o impacto na sua carreira e na sua vida pessoal. E claro, se você não é vista, se você não é lembrada, se você vê gente muito menos capacitada galgando a posições superiores às tuas e que deveriam ter sido lhe entregue, aumento de estresse. E o aumento de estresse mental e emocional, porque você percebe não estar sendo reconhecida, apesar de toda a entrega que você tem feito. E, claro, isso vai te dar distanciamento de oportunidades e de redes de conexões estratégicas. Afinal de contas, se você não é vista, não é lembrada, as pessoas não sabem o que você está fazendo e você não está conectada a outras pessoas que participam das decisões, você vai ficando cada vez mais à parte. E você vai ficando cada vez mais apática, mais transparente. E, claro, perda progressiva da autoestima e do brilho nos olhos pelo trabalho que você tão arduamente conquistou. Porque, olha, a não ser que você seja absolutamente sortuda, e eu vou ser sincero, eu não acredito em sorte pura e simplesmente. Eu acredito que a sorte é a oportunidade quando ela encontra a preparação. Para mim, isto é sorte. E sinceramente, por todas as mulheres que eu já conheci, quando se fala de sorte, oportunidade, mas preparação. E aí você vai ter o quê? Desistência. Você vai desistir da sua carreira por exaustão, por falta de reconhecimento. E eu já vi mulheres altamente qualificadas mudarem de área ou desistirem de suas carreiras simplesmente por não terem sido reconhecidas. E muitas vezes, mulheres com carreiras promissoras, muito promissoras mesmo. E claro, o que ela vai sentir? Solidão e o autossilenciamento. Você vai começar a se autossabotar para não falar absolutamente nada, para não compartilhar as suas ideias e nem as suas dúvidas. Para quê? Você não vai ser ouvida. Ninguém vai te dar atenção. Você vai falar, 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 até que alguém ouve e repete a sua ideia e ganha créditos por ela, como se a ideia tivesse sido originalmente dessa pessoa. Ok, tem solução? E como é que a gente pode solucionar? No começo, não vai ser fácil, principalmente se o seu perfil comportamental for analista, porque quem tem perfil comportamental analista costuma ser mais introspectivo. Então, se expor é uma tarefa mais complexa. Veja, não que um perfil comportamental de analista não consiga se expor. E aqui vale uma ressalva. Perfil comportamental, ele é uma tendência e não uma sentença. Quer dizer que um perfil comportamental de analista nunca vai se expor? Vai se expor, sim. Vocês estão falando com o meu perfil comportamental base é analista. E olha que eu falo pra chuchu. Mas, como eu conheço o meu perfil e os meus outros perfis comportamentais, eu consigo navegar entre eles com maior facilidade. Então, de novo, no começo não vai ser fácil. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma anotação, um caderno, um diário,
de microagressões, em que você vai anotar o dia, a hora, que tipo de microagressão que você sofreu, quem que foi o agressor e qual resposta que, se você tivesse dado, que resposta seria essa? E para que isso serve? Serve para os seus próprios estudos. Primeiro, para você reconhecer que está sendo agredida de diversas formas. Segundo, para você entender quem é ou quais são os seus maiores detratores. E, acima de tudo, o que você poderia ter dito para eles? E não é aquelas respostas mal educadas. É o que você poderia ter dito para ele de forma, digamos assim, quebrar esse sujeito no meio. E para que serve você fazer isso? Vai servir para os seus próprios estudos, porque vai chegar uma hora em que você, sabendo, já tendo passado por esta situação mental, anotado, inclusive, qual seria a sua atitude, você não vai mais precisar ficar pensando. Você já vai ter uma resposta, já vai ter estudado essa resposta. E aí, com a evolução, quando você perceber uma agressão, você vai fazer o quê? Você pode, por exemplo, devolver com uma pergunta a esse agressor. Ok, vamos lá. Você me disse isso, eu não sei se eu entendi direito. O que exatamente você quis dizer com isso? E você vai fazer de uma forma tranquila, porém firme. Mas não vai ser com um sorriso de piadinha, nem com um sorriso de gracinha. Olha nos olhos. E pergunta. E espera uma resposta. Porque, veja, duas coisas vão acontecer. Vai ter o famoso a sessão cococó, porque a pessoa vai, de repente, pode começar a gaguejar para tentar se explicar aquela, mas foi só uma brincadeirinha. Será que foi mesmo? E aí, é claro, na próxima vez, essa pessoa vai ficar constrangida de fazer essa brincadeirinha. E outros também vão começar a ficar constrangidos, justamente porque vai ficar com medo de ter que se explicar na frente dos outros o que exatamente ele quis dizer. E a gente sabe que essas microagressões que elas são trazidas dos tempos idos, elas não são mais toleradas nos dias de hoje, mas elas ainda são, digamos assim, passadas no pano. E é isso que a gente vai começar a eliminar. Crie círculos confidenciais. Compartilhe relatos com colegas, ou seja, são pessoas que você vai poder fazer confidências, que são pessoas da sua extrema confiança, que pode ser colega, pode ser o seu terapeuta, pode ser o seu coach. E se for outras mulheres, você vai acabar descobrindo que essas mulheres também podem estar enfrentando as mesmas coisas. E aí, juntas, vocês podem discutir ideias e ver quais são as melhores alternativas para vocês começarem a virar esse jogo que já deveria ter sido virado há muito tempo. E já que os meninos não tomam jeito, está na hora das meninas entrar em campo. Busque mentoria externa, ou seja, tenha um coach, tenha um mentor, preferencialmente fora da sua empresa. Não que você não possa encontrar uma mentora dentro da sua empresa, mas se você tiver uma mentora que seja fora da sua empresa, fora da cultura da sua empresa, possivelmente essa mentora, esse coach, vão poder te dar outra visão, outros insights, e isso vai te dar um fortalecimento emocional. E você vai receber um suporte genuíno, já que são pessoas que não estão influenciadas pelo ambiente da empresa onde você trabalha. Invista no seu autocuidado. Ou seja, você precisa evitar rotinas exaustivas de trabalho, é a primeira coisa. Cuide da sua alimentação, cuide da sua hidratação, faça meditação, se possível, faça uma caminhada, faça exercício. Você precisa de outras rotinas que te tirem do extremo estresse. E isso vai te preservar a sua energia mental, te dar mais energia física e vai fazer o seu cérebro funcionar melhor. Principalmente porque vai te tirar daquele ambiente onde você tem sofrido continuamente apagamentos. Isso vai te dar um reforço de autoestima. Bom, você sabe se tem e quais são os benefícios e os resultados disso que eu acabei de falar? Você toma, ou melhor, você retoma a autoconfiança e a clareza sobre o seu valor, independentemente do juízo alheio. Por quê? Muitas vezes a gente sofre imaginando o que o outro está pensando.
vamos ser sinceros, muitas vezes a gente não sabe nem mesmo o que a gente mesmo está pensando, o que sabe que o outro está pensando. Fortalecimento dos laços com colegas, principalmente as mulheres, quando você cria uma rede de suporte real. Você passa a conversar com elas, confidencializar esses momentos em que você sofreu um apagamento e você vai descobrir que essas mulheres também passam por isso e aí uma acaba ajudando a outra. Ambiente mais seguro emocionalmente, e não por ser um ambiente fofinho, gostosinho e amigo, mas por permitir que a sua voz seja escutada. Ou seja, você passa a ter mais visibilidade progressiva. E, claro, reconhecimento. Já que as pessoas começaram a prestar mais atenção em você, ou seja, quem é vista é lembrada. E esse reconhecimento, claro, passa a ser um reconhecimento legítimo. Você passa a ser chamada para projetos mais relevantes, ou seja, aqueles projetos que têm maior visibilidade. E não ficar simplesmente eternamente como coadjuvante. E é claro, saúde mental, né? Você consegue afastar o burnout, porque o burnout, entre outras coisas, ele é causado, claro, que pelo extremo trabalho, mas também pela extrema frustração. E vamos ser sinceros, uma mulher invisível não pode dizer que ela é uma mulher feliz. E isso te dá uma sensação de pertencimento. Esse seu pertencimento passa a ser restaurado, porque em algum momento você vai se sentir tão desconectada por ser invisível que você vai achar que não pertence mais àquela empresa e de repente você pode desistir de uma boa empresa, desistir de uma boa carreira, simplesmente por achar que ali não é o seu lugar. E claro, você passa a ser inspiração, você passa a ser visível para outras mulheres que também sofrem de invisibilidade. E é claro, se você é visível, você passa a ser considerada para muitas coisas, você passa a ser ponto focal para muitas coisas e, é claro, prepare-se para tomar pedrada. Afinal de contas, só árvore que dá fruto é que leva a pedra. Se você estiver dando frutos, alguém vai te criticar, e não porque você seja ruim, não porque você seja incompetente, pelo simples fato de você ser excelente. Você sabia que, segundo a pesquisa da Harvard Business Review, microagressões acumuladas ao longo dos meses podem reduzir em até 35% a capacidade de inovação das mulheres técnicas? Não é falta de competência, é sabotagem invisível do ambiente onde você está inserida. Ou seja, você pode estar experimentando aquela sensação de peso, de falta de produtividade, simplesmente porque você não está reagindo adequadamente ao processo de desaparecimento, de desconstrução em que você passa. Portanto, começar a entender isso, anota, toma consciência, sabe quem são os agressores, sabe como você poderia ter respondido e começa a questionar o porquê de determinadas atitudes, o porquê de determinadas falas, vai te empoderar sim. Não que eu ache que mulher precisa daquela história de empoderamento, porque vocês já são naturalmente poderosas. Então, vai te dar visibilidade, que é o que você precisa para crescer na carreira. Você percebe as microagressões. Beleza, você percebeu. Você vai ficar calada até quando? Até quando você vai ficar esperando até poder decidir e se expor de forma inteligente? Você vai esperar aquele agressor ser promovido para ele sair da empresa para depois você falar dele? Não, né? Então, comece a treinar isso. E aí você quer saber como lidar com isso ao se sentir agredida? Então, ao invés de você ficar se sentindo agredida, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é admita a agressão, nem que seja exclusivamente para si mesma. Então você vai dizer, poxa, eu me senti indignada, eu me senti cansada, eu me senti ofendida, nem que seja para você mesma. Você precisa parar de passar panos quentes. Não, isso não foi nada, não foi bem assim, não foi isso que quiseram dizer, porque você guarda isso e isso só
só está te fazendo mal. Então, nomear as emoções desacelera o impulso do autossilenciamento. Porque quando você dá um nome para aquilo que você está sentindo, você consegue identificar, você registra isso depois. E ao fazer isso, você também toma consciência daquilo que você está sofrendo. Porque aí você vai ter as seguintes opções. Ou você simplesmente sai dessa empresa, se ela for uma empresa muito ruim, e na maioria dos casos não é literalmente meia dúzia, ou você mostra a que veio, na boa. Independentemente da empresa ser boa ou ser ruim, se a empresa for muito ruim e você foge, quando você for para uma outra empresa, você vai começar a passar por isso de novo e vai continuar fugindo, ou seja, vai ser uma fuga sem fim. Crie micropausas em reuniões tensas. Você percebeu que a coisa está esquentando, ao invés de você entrar no embalo do aquecimento, faz micropausas ali de 60 segundos, respira. E o que vai fazer de bom para você? Vai reduzir o seu estresse, vai reduzir os seus sinais de estresse, vai fazer com que você tenha mais presença plena para responder no meio daquela bagunça, caso seja necessário. Se por acaso alguém te dirigir a palavra, for agressivo com você, ou praticar algum tipo de agressão, você possa, com inteligência emocional, responder a essa pessoa, porque lembra, quem não grita não perde a razão. Porque se você tiver razão naquilo que você está falando, e se você for firme, assertiva, for respeitosa e usar de inteligência emocional, você ganha respeito mesmo em meio ao caos. Compartilhe situações difíceis com a pessoa da sua confiança. Um coach, um mentor, um colega muito próximo. E aí você cria uma segurança psicológica para você ter novas ações. Por quê? Se você tem segurança psicológica para tomar algumas ações, e outra, quando você fala, você alivia aquela pressão, você não fica guardando aquilo como se fosse uma panela de pressão, até que em algum momento, por uma questão muito boba, você exploda. Então, você se preserva, você tem alguém de confiança, e talvez esse alguém de confiança também passe por situações parecidas, ou possa te dar um conselho, ou possa compartilhar coisas que ela fez, ou possa até se inspirar nas suas ações. E o simples fato de você pôr isso para fora vai fazer com que, no processo, você também tenha a clareza de quais ações você deveria ter tomado ou quais ações você vai tomar no futuro. Bom, e já que eu falei do poder da visualização mais de uma vez, não vou deixar passar dessa vez. A neurociência já provou que quando você visualiza alguma coisa de forma intensa, você ativa no cérebro as mesmas áreas que você ativaria se estivesse fazendo aquilo. E olha só, se você visualizar que você está sendo reconhecida no seu ambiente de trabalho, e que essa contribuição que você deu está sendo reconhecida de forma vívida, não importa se vai ser um aplauso, se não é um aplauso, se é um comentário, o que vai acontecer quando isso ocorrer de fato? Vai evitar que você, puxa, obrigada, olha, nem precisava, você vai aceitar aquilo com naturalidade, porque você já vivenciou isso na sua cabeça. E claro, isso vai te dar mais autoconfiança e mais ações de protagonismo, porque afinal de contas você está sendo reconhecida. E quais as situações no seu dia a dia tornam você invisível? Você já parou para pensar isso? E como seria a sua trajetória se você desse nome para cada microapagamento? Se você nomeasse cada emoção, cada coisa, cada situação que você vivencia? Se você fizesse aquele seu diário de agressão para que você não deixe isso passar. Porque, assim, se fala muito disso em história. Um povo que não tem história repete os mesmos erros. Um profissional que é agredido e não toma consciência disso, vai continuar sendo agredido ao longo da vida. E o pior de tudo, é que os danos que isso causa na carreira para a pessoa e na vida pessoal são enormes. E o que eu queria dizer é o seguinte, você não está sozinho. Cada mulher técnica
que dá nome ao seu apagamento, ajuda a redesenhar ambiente para todas. Então, compartilhe esse episódio com uma colega e venha construir esse novo futuro junto. Então, vem, compartilha, curte. E a inovação começa pelo reconhecimento. Ocupar seu espaço é essencial, não é luxo. O equilíbrio entre a carreira técnica e vida pessoal exige coragem, presença e estratégia. Toda quinta-feira tem um episódio novo. Já sei, você achou que eu ia esquecer o seu desafio, não é? Não, toda semana eu proponho um desafio e eu gostaria muito que você fizesse esse. Na verdade, esse desafio serão 2. Primeiro desafio, e esse é barra pesada. Se eu pedir para você, olha, fale para mim 50 defeitos teus, você só 50? Você vai com certeza enumerar muitos. Eu vou te pedir menos. Faça 5 elogios. Faça para mim uma lista de 5 coisas nas quais você de fato é boa. Eu sei que não vai ser fácil, a gente tem o hábito de se auto-sabotar, de se auto-chicotear, mas elogiar é difícil. Agora, o segundo é o seguinte: como seria a sua carreira se você, a partir de hoje, começasse a dar pequenos passos para se tornar mais visível, para se tornar reconhecida em tudo aquilo que você é boa? Veja, muita gente está crescendo com as tuas ideias e você está ficando para trás. Não é ser egoísta, é reconhecer o quanto você é boa. Então, a minha pergunta para você é: quais são os passos que você vai dar de hoje até o nosso próximo episódio, já ia dizer nossa sessão, nosso próximo episódio, para você se tornar cada vez mais visível? Comenta aqui, eu adoraria saber. Até a próxima quinta.